Hã? Ai, não, não era isso que eu queria fazer. Tá, podemos começar? Gente, bom dia. Eu sou a Ana Laura, sou E4 de TI, e eu escolhi para a gente falar um pouco sobre como dar uma aula. E essa é a minha última revisão. Talvez o meu último momento acadêmico aqui, se não tiver nenhum journal club. Ó, primeiro aí eu queria explicar por que eu quero dar essa aula, né? Acho que a gente cresce bastante aqui, tecnicamente, praticamente, a gente fala muito de temas da terapia intensiva, mas eu gosto quando a gente aproveita o espaço para falar sobre outras coisas. Na primeira revisão que eu faço de temas, entre aspas, alternativos, eu acho que é um espaço bem engrandecedor para a gente discutir isso também. A gente está sempre discutindo coisas diferentes em outros ambientes, acho que a gente tem que aproveitar esse ambiente para isso também. E aí, fun fact sobre a aula, quando eu estava estudando, eu vi um assunto bem interessante a respeito de apresentações de PowerPoint. Essa é a nave espacial chamada Columbia. Ela foi lançada em 2003. Durante o lançamento, teve um dano na nave, porque soltou uma espuma, colidiu contra a nave, e aí gerou um dano que eles não conseguiam mensurar. Eles tinham que decidir o que eles iam fazer depois que ela já tinha chegado no espaço. Se era para voltar, se tinha que levar outra para buscar, se os astronautas tinham que sair para inspecionar a astronave. E aí foi feita uma aula, uma discussão, a NASA e os engenheiros da Boeing. E esse é o slide que é chamado como o slide que matou 7 pessoas. No retorno da astronave para a Terra, a nave explodiu. E aí, o que se discute na internet, assim, muita coisa que eu li da internet. Por que esse é o PowerPoint que matou 7 pessoas? Que ele foi absolutamente ineficiente em discutir quais eram os reais riscos do retorno da espaçonave para a Terra. E alguns problemas desse slide. O título, ele talvez, fala de ser conservador nesse momento. Ele dá uma ideia de que qualquer coisa que fizesse talvez daria certo. Ele coloca bullets, e não necessariamente os bullets têm alguma interação hierárquica, né? O primeiro não é mais importante que o segundo, que não é mais importante que o terceiro. E é um slide de quase 100 palavras, e as últimas 12 são talvez as únicas palavras mais importantes que deveriam ter sido depreendidas da aula, que é que as condições foram testadas em condições não reais. Era 600 vezes menor a espuma que foi testado, fora numa situação hipotética. Então, eles não tinham como saber o que ia acontecer quando a astronave voltasse. E aí, eles, inclusive, discutem, a própria NASA discute que realmente foi muito ineficiente essa apresentação. Muitas pessoas receberam isso por e-mail, então não só as pessoas que estavam presencialmente assistindo, e pegou eles bastante de surpresa que a astronave explodiu. E aí eu senti que eu estava numa encruzilhada, e quando eu decidi dessa aula, comecei a estudar, acho que eu fiz e refiz essa aula incontáveis vezes, porque dar uma aula sobre como dar uma aula significa que eu tenho que dar uma aula boa, né? Então, a primeira coisa aqui, primeiro compromisso, a gente falou de pactos ontem, né? O primeiro pacto que eu vou quebrar agora com vocês é que eu não tô com a ideia de dar uma aula perfeita. E daí mostrar algumas ferramentas que talvez sejam úteis. Várias delas eu já vi serem usadas aqui incontáveis vezes, consciente ou inconscientemente por vocês, pelos chefes, por quaisquer pessoas que vêm conversar aqui com a gente. Então, a minha ideia é mostrar essas ferramentas da melhor forma possível, aplicando o máximo de coisas que eu conseguir aprender, mas eu não vou dar uma aula perfeita. E aí, por que a gente tem que dar uma aula boa, né? Além do fato que um slide pode matar, a gente tem alguma coisa importante a comunicar. Se fizer sentido ser apresentado para uma palestra, para um público específico, a gente conseguir fazer isso de uma forma original e autêntica, a aula expositiva ela pode ser muito mais engrandecedora do que ler um texto, né? A gente consegue trazer muito mais informações, experiências, práticas, de uma forma a engrandecer mais o nosso público do que se ele simplesmente estivesse lendo um texto em casa. E aí eu separei, isso foi extremamente difícil, mas eu separei a aula em 4 momentos. Não é fácil separar essa aula, eu poderia dar aula de uma forma fluida, talvez,
Eu optei por separar para a gente talvez interagir um pouco. E aí eu queria que alguém escolhesse um dos tópicos, se alguém quiser escolher. Então, conhecimento. Para falar de conhecimento, a minha ideia aqui não é falar sobre como ter conhecimento para dar uma aula, não é uma aula sobre como estudar. Acho que para dar uma aula, a primeira coisa é que a gente tem que ter o conhecimento para passar ela. A minha ideia aqui é mostrar algumas ferramentas de como mostrar conceitos complexos e talvez isso ficar um pouco mais palatável para a plateia. E aí eu separei isso nos elementos centrais. Né? Se a gente tiver aí a oportunidade, se der tempo, se estiver se estendendo muito, a gente não precisa falar de tudo. Se a gente tiver a oportunidade de falar um pouco sobre oratória, falar um pouco sobre storytelling, que é uma das formas de fazer a apresentação. E aí, na hora de apresentar uma aula em formato de storytelling, eu dividi ela na abertura, a construção da ideia e o desenvolvimento, que talvez são duas coisas aí do meio da aula, e o fechamento. Esses, para mim, seriam os elementos centrais na forma de como apresentar um conceito complexo. Em relação à abertura, a gente abre uma aula, talvez seja o momento de provar que existe uma lacuna de conhecimento para quem está escutando. Então, é o momento de ganhar atenção, de conseguir despertar a curiosidade da plateia, é que vale a pena escutar o que eu estou dizendo e vale mais a pena escutar o que eu estou dizendo do que mexer no celular. Aí, talvez os dois pontos principais de uma abertura é, primeiro, garantir um ponto de partida comum, assim. É bastante ineficiente se eu quiser chegar num ponto, numa conclusão, passar para minha plateia o que eu estou querendo dizer. É muito ineficiente se não tiver todo mundo no mesmo ponto. Eu vou perder alguns, ou talvez a plateia inteira, né? Então, fazer pressupostos muito ousados, ou às vezes até ser muito básico, é bastante inadequado para o objetivo final de chegar numa conclusão minha em comum com a minha plateia. E aí a ideia é colocar todo mundo no mesmo ponto. Eu me lembro mais da Leonara, do Journal Club de Mechanical Power, que ela explica conceitos físicos que eu não escutava há anos. Se eu talvez não tivesse tido alguns daqueles conceitos, eu não teria conseguido chegar à conclusão que ela queria passar ao longo da aula. Isso faz muito sentido. E a outra coisa que eu falei é despertar curiosidade, né? O momento de provar que vale a pena ser escutado. Por exemplo, para nós intensivistas, futuros intensivistas, se eu chegar aqui e dizer, vou falar de ventilação mecânica, eu vou mostrar aqui os artigos principais da ventilação mecânica. Eu perdi vocês talvez em 30 segundos, porque a gente já escutou isso muitas e muitas e muitas vezes. Não necessariamente isso é interessante. Agora, se eu parar aqui e dizer assim, nos próximos 15 minutos eu vou provar para vocês que ventilação mecânica protetora não tem que ser feita. Eu principalmente bobagem depois, independente. Mas talvez eu tenha aprendido a atenção de vocês. Talvez eu esteja trazendo uma perspectiva diferente que não tenha sido mostrada ainda. Paulo fez isso na aula dele de sequência rápida. Se ele simplesmente falasse sobre os 7Ps e coisas que a gente já ouviu muitas e muitas e muitas vezes, talvez a atenção teria sido perdida bem no início. E aí, quando ele falou que ele ia falar de mitos e verdades, eu já fiquei um pouco mais atento, particularmente. E a ideia é de fazer uma boa primeira impressão, assim. Então, tantas coisas técnicas, colocar todo mundo no mesmo ponto, despertar curiosidade, mas também falar coisas interessantes. E para falar da Ionara de novo, eu sempre gosto muito dos preâmbulos das aulas da Ionara, que realmente, assim, colocam a gente numa perspectiva de não só tem uma lacuna de conhecimento, mas tem outras coisas interessantes a respeito desse tema. É importante fazer uma boa primeira impressão, a gente, de modo geral, consegue ganhar um público. A gente pode perder depois, mas, de modo geral, a gente consegue ganhar pelo menos a atenção, que é o foco principal para conseguir passar um conhecimento durante uma aula. Né? A gente tem muita coisa para ver enquanto a gente está sentado na cadeira. A gente pode se distrair de diversas formas. Então, os primeiros 5, 10 minutos de aula, e mais para frente eu posso falar um pouco disso também, são os momentos que a gente vai realmente conseguir a atenção das pessoas. Se a gente perder nos primeiros 5, 10 minutos, provavelmente ganhar esse público vai ser mais difícil. Em relação à construção da ideia e o desenvolvimento, seria ali o meio da aula, o grosso de conhecimento de fato, eu fui estudar, tem muita coisa aí de psicologia cognitiva, de formação de memória, de lembrança, de retenção de conhecimento. E para a memória de longo prazo, é muito importante que a construção do conhecimento ela seja feita de uma forma hierárquica e coerente. De novo, para chegar num ponto comum inicial, com uma cultura bem feita. Ao final, pode até ser que as coisas estejam muito confusas na minha cabeça. Assim, eu posso estar tem uma ampla gama de conhecimento
que eu preciso me esforçar para passar isso de uma forma linear. É muito mais fácil garantir memória de longo prazo se isso estiver montado na cabeça de quem está vendo isso pela primeira vez. Muito mais fácil isso acontecer de uma forma linear. Tem várias armadilhas nisso. A primeira é um termo que eu li aí durante o meu estudo para aula, que é muito interessante, que se chama maldição do conhecimento. A gente já passou por isso e já viu isso muitas vezes. É aquela pessoa que sabe tanto sobre o tema que ela não lembra mais como é não saber sobre ele. Então, às vezes, os saltos de raciocínio eles são maiores do que o público está conseguindo fazer junto comigo. E aí, um exemplo do que fazer, de uma coisa que eu pensando assim, e parênteses, das formas boas de garantir memória de longo prazo, de garantir lembrança, é usar exemplos práticos, né? Então, vou usar alguns exemplos, eu falei da Nora, eu falei do Paulo, vou usar alguns outros durante a aula, isso nos ajuda a lembrar. O exemplo que eu vou usar aqui é a aula da Lívia, que eu mostrei em março, sobre o uso de ECA no chat. A Lívia é uma pessoa que tem muito conhecimento de ECA, não seria difícil para ela dar uma aula de ECA avançada para nós, mas tem R1, R3, R4, chefe na plateia. Não faz sentido ela dar uma aula de eco avançado no choque. Provavelmente eu na R4 não entenderia quase nada, mas R1 muito menos. E mesmo ela, com tanto conhecimento que tem, ela consegue dar uma aula simples, ainda complexa, mas de uma complexidade que é possível de quem está na plateia entender. Então, mesmo com isso, é importante a gente lembrar como é que era não saber das coisas que a gente está apresentando. O que foi importante para eu aprender no processo de aprender o que eu sei e como que eu vou fazer isso para que minha plateia possa chegar no mesmo lugar que eu estou. E a outra coisa, que essa talvez até seja mais comum, é a gente não saber para onde quer ir. Cansei de fazer aula, escolher, eu vou dar uma aula sobre qual tema. Eu não sei exatamente o que eu quero passar. Eu vou estudando, eu vou montando, e vou ficando slides atrás de slides. E aí, saber para onde quer ir, o que eu quero, qual é a mensagem que eu quero passar, ajuda muito. O impacto que eu quero ajudar. E aí, a coisa que ajuda é tentar montar uma linha que seria um tema que une todos os elementos narrativos que vão aparecer durante a aula. Isso não significa que tenha que ter só um assunto na aula. A gente tem milhares de assuntos. A gente pode ter milhares de assuntos numa aula. A gente pode ter muitos assuntos diferentes, mas eles têm que se conversar, eles têm que se comunicar com a linha mestra. Uma das formas de fazer isso de uma forma eficiente que eu vi é tentar resumir a linha mestra da aula em 15 palavras. E ontem, estudando para dar aula, eu me dei conta que eu tentei fazer isso e eu não consegui. Acho que quebrar o pacto de não dar uma aula perfeita. Eu não consegui resumir a minha aula numa linha mestra de 15 palavras. Acho que é um exercício bem interessante para ajudar a saber como que a gente vai linkar cada assunto que a gente está trazendo. Quais são os pitfalls aí da gente montar uma linha mestra e pensar que a gente pode falar de vários assuntos desde que eles se relacionem. Pode acontecer de ter assuntos demais, e assunto demais numa aula que a gente pontualmente quer limitar o tempo, a gente vai falar disso depois, é gerar subexposição. Se eu tiver com 10, 15 tópicos diferentes, eu provavelmente teria muito tempo para falar de cada um. Isso poderia prejudicar a minha exposição. Eu lembro de uma aula da Luciana, que ela deu uma lista gigante de coisas para falar, e o slide seguinte eram várias coisas. E ela disse, eu só vou falar disso porque vai dar tempo. Isso faz sentido. É melhor passar conhecimento de uma forma adequada. Dentro de um número muito limitado de assuntos. Isso, talvez nisso, respeitando essa linha mestra, que seja um exercício legal de fazer, não gerando subexposição. Em relação ao fechamento, se conversa com o Paulo, um pouco de modo que eu dei, a revisão da R3, sobre engenheiros cognitivos, enfim. Rápido e devagar, o Daniel Kahneman fala que formar uma lembrança é muito importante a experiência final do acontecimento. Se a gente fala de coisas, explica alguns conceitos complexos, aparece alguns conceitos complexos de memória, ao longo do tempo, se a gente conseguir manter a atenção, a gente até não consegue linkar os conceitos que estão sendo apresentados. Eu, particularmente, gosto de fechamento de uma visão panorâmica. Muitos assuntos, trazer de volta isso importa. Para mim, o maior desafio foi dividir oratória e conhecimento e expressão
matemática, conceitos de física, em dois tópicos diferentes, porque eles facilmente poderiam ser confundidos. E aí, montar as coisas e fazer uma construção geral ajuda bastante, realmente, para mim, uma das formas mais eficientes de fechar o nome. Os códigos também. As são as mais complexas do livro. Aqui eu vou tentar não falar sobre o conteúdo do que está sendo dito, mas talvez as ferramentas e como dizer, o que dizer, né? Isso é a ideia de falar. A oratória leva o contato de público, de informar, se tivesse que resumir, só uma oradora aquele que tem que ser cognitiva, consegue elencar e organizar os pensamentos de uma forma e passar isso para um público específico. Nem é uma habilidade congênita, assim, nem tem gente que talvez nasça sendo excelente orador. Aqueles que não nasceram sendo oradores, tenho plena convicção que isso é que pode ser aprendido, assim. Talvez até falando aqui em residência, talvez isso seja uma das coisas que a gente está treinando aqui quando a gente tem que fazer aulas de uma perspectiva que ser. E eu dividi isso em, no colégio de oratória, eu dividi em dois tópicos. A primeira é a linguagem, a segunda é uma coisa que eu tenho o nome de compreensão de público, que é como apresentar essa linguagem para públicos específicos. Em relação à linguagem, eu falei que eu falei um pouco de storytelling, aí tá. Assim, usar isso em apresentações vem do marketing empresarial, e não é nada diferente do que o nome diz, é apresentar de uma forma narrativa, ter uma introdução, ter um investimento, ela é tão mais eficiente quanto mais engajamento de fala. E eu não falo de engajamento necessariamente de interação, mas engajamento mental. Então, quando a gente consegue montar uma narrativa, mesmo que esteja uma científica, com dados complexos, é possível fazer isso, isso gera de literatura nisso, isso tem crescido na ciência. E aí, eu não coloquei a frase na íntegra, porque eu não lembro, eu não consegui encontrar depois de mostrar que tinha dito. Que o público, ele prefere ser entretido do que ser ensinado. Quando a gente está muito enganada, que a gente está aqui entretendo, não ensinando, isso é mais fácil. Que tudo que eu estou falando, por mais espinhoso que seja mais bem recebido, que você consiga gerar esse engajamento que a gente quer colocar nesse. E aí, eu preciso falar de linguagem, porque essa linguagem falada, a agenda verbal é extremamente importante. Isso, para mim, é um dos maiores desafios. Eu acho que, para muitos, é muito mais fácil ficar aqui no cantinho, olhando para os slides, mas isso tenta realmente menos autoconfiança, muito menos criatividade para o que eu estou falando. Então, a postura e a linguagem verbal é extremamente importante. Isso tem impacto nas apresentações. Uma de linguagem falada especificamente, esse chama comunicação, vários textos técnicos, tem muito linguagem de comunicação. O que eles fizeram? Eles pegaram vários e assistiram um filme, um vídeo. Ao invés de assistir, eles tinham que gravar o que eles tinham visto, escrever, basicamente uma narrativa. Outro grupo de voluntários escutava essa história, e esses dois grupos foram eles viram quais eram as áreas do cérebro que se ativavam para quem escutava e gravava, e para quem só escutava, sem assistir o vídeo. E eles falaram que aqueles que estavam assistindo o filme tinham áreas cerebrais ativadas, então eles transmitiam quem escutava só a linguagem falada, tinha as mesmas áreas cerebrais ativadas. Ou seja, a linguagem falada é absolutamente eficiente. Mais do que isso, ela é eficiente, a gente consegue entender, mas a gente tem que adequar para o que a gente está escutando. Se quiser criar esse sistema de absolutamente complexos, que a gente clínica, uma cheira bem visível, mesmo que a linguagem seja eficiente, ela tem que ser adequada. Então, falar as coisas de uma forma mais ou menos completa, mais ou menos simplificada, às vezes até buscar um salto maior, se básico. E
A linguagem, ela faz com que seja mais fácil esse engajamento, esse autorativo que está apresentando e que está escutando. Para conseguir ser eficiente, é muito difícil. Tem que ser uma coisa muito de todo mundo. A gente vai comigo, a gente vai sem o detalhe, sem o detalhe, realmente você é o objetivo final. Quem fala, quem se dispõe a falar, não é uma coisa sempre a gente dispõe a falar o que tu quer. Se caso as pessoas levem isso para cima. A gente fala de todo palestrante ser escutado, ser ouvido, e transmitir uma mensagem que fazer isso de forma mais eficiente possível. Além disso, também dizer que é valioso para cada um. Imaginei vocês que nesse misto a gente vai assistir uma aula. Como uma aula é um balanço positivo nos primeiros 7 dias. Provavelmente isso vai gerar antipatia, desconfiança, médio, tudo que for dito, mais valioso que seja, vai ter entrada para a palestra. É importante também conhecer que é valioso para a forma, para explicar, só conhecimento para dentro do cérebro, que você chama. Queiram escutar. Teste. Lu, tá ouvindo? Lu? Agora eu tô, amiga. Agora melhorou. Não, imagina. Tá, mas tudo isso é muito legal, muito bonito, mas quais são aí as abordagens práticas, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para garantir que sejamos bons oradores com competência comunicativa? A primeira é sintonia, e é um prazer dar essa aula um dia depois que o Daniel veio aqui e falou absolutamente tudo sobre isso, facilitou meu trabalho. Mas criar, assim, essa aula poderia facilmente ser uma aula sobre comunicação, né? Eu não necessariamente precisaria estar falando sobre dar uma aula. É só uma forma de se comunicar e de comunicar algum assunto específico. Então, a sintonia, tanto cognitiva como emocional, ela é extremamente importante no momento de dar uma palestra. E a coisa número 1 que eu vou falar, é a coisa número 1 que o Daniel falou ontem em sintonia emocional, é olhar no olho. Então, olhar para a minha plateia faz muito mais sentido e me auxilia muito mais em criar sintonia do que se eu ficar aqui no cantinho, olhando para a tela e lendo os meus slides. A chance da plateia sentir que eu estou falando com cada um da plateia é muito menor. Outra ferramenta para garantir sintonia é demonstrar vulnerabilidade quando ela couber. Não é falsa modéstia, é vulnerabilidade mesmo. Quando eu comecei a dar essa aula, eu disse que eu não tinha o intuito de dar uma aula perfeita. Realmente não foi falsa modéstia, mas nós somos aqui colegas de um assunto que eu estudei e que eu estou trazendo para vocês, e eu não quero aqui dizer que a aula de fulano ou de outra pessoa é boa ou é ruim. Então, eu não quero me colocar numa posição em que eu sou uma pessoa especialista falando sobre um assunto que eu não sou. Então, faz sentido eu demonstrar essa vulnerabilidade porque ela aproxima. Ela aproxima e faz com que vocês sintam que podem aprender com o que eu estou explicando. Ou talvez se interessem por estudar isso também. E a terceira, talvez, ferramenta aí para adquirir sintonia é descontrair, assim. Eu, particularmente, me sinto mais à vontade numa aula em que eu consigo ficar mais de igual para igual com quem está apresentando. Então, o humor vale muito disso, né? Não de uma forma excessiva, mas pode ajudar. Outra coisa, outra ferramenta é despertar curiosidade. Então, para nós médicos, usar casos reais é muito legal. Ajuda muito, porque também se comunica com a questão de sintonia. Então, na hora que eu trago aqui, eu vi um caso assim, eu não consegui resolver, ou aconteceu isso, eu fiz isso se comunica até com a nossa ansiedade, né? Então, se alguém vier aqui falar de um caso desafiador, eu vou ficar muito interessada, porque eu sei que eu posso passar por um caso igual, e eu quero aprender com o sofrimento da pessoa para eu não ter aquele sofrimento também. Então, casos reais são uma excelente forma de despertar curiosidade para nós médicos.
Trazer perspectivas novas, eu dei o exemplo aí quando eu falei sobre explicar conhecimentos complexos da ventilação mecânica. Então, não adianta eu dizer para o Bruno que eu vou aqui falar dos artigos, que eu vou falar do ARMA, que eu vou falar de coisas que ele já leu milhares de vezes. Eu preciso provar para ele que ele precisa me escutar e que eu tenho coisas que vão agregar para ele do ponto de vista de novos conhecimentos. Então, trazer perspectivas novas é extremamente importante para garantir que a gente se comunica bem e consegue passar o conhecimento de uma forma que a gente não vai precisar empurrar, ele simplesmente vai fluir. Só que para isso eu preciso ser persuasivo, né? De novo, eu posso fazer uma super propaganda da minha aula, dizer que eu vou desmistificar absolutamente tudo que a gente faz e falar um monte de bobagem dali para frente. Mesmo que eu falar bobagem, eu tenho que ser persuasivo nelas, eu tenho que garantir ter aí aspectos de linguagem falada, de linguagem não verbal, eu tenho que me portar bem, eu tenho que olhar para vocês. Agora, se eu estiver passando uma perspectiva nova, lendo o que está escrito nos slides, provavelmente nada do que eu disser vai ser acreditado por vocês. Então, sempre que existe uma mudança de direcionamento de pensamento, principalmente quando é coisas que a gente fez a vida inteira e sabe a vida inteira entre aspas, né, mas por muitos anos, é uma prática comum, tem que ser extremamente persuasivo, tem que ser extremamente confiante e tem que ter o conhecimento para isso. Então, tudo isso, assim, segue muito na linha de como se comunicar, verbal, não verbalmente, entender quem é o público, passar de uma forma adequada, isso é até o que é importante, né? Isso talvez faça sentido do ponto de vista de linguagem e do ponto de vista de adequação para o público. Próximo. Quem quer escolher? Luciano, escolheu. Luciano? Não estou me ouvindo. Alguém que está presente, escolhe. Eu tô, peraí, que é difícil de clicar no botão. Tempo. Para falar de tempo de aula, é um tema muito controverso na literatura, eu já vou antecipar vocês, tá? O que tradicionalmente se tem e se escuta, e eu duvido que ninguém nunca tenha ouvido, que as aulas têm que durar 40, 45, 50 minutos e não mais do que isso. Só que a literatura fala muito do attention span de 10 a 15 minutos, o tempo que a gente tem de atenção para assistir alguma coisa que a gente não está fazendo ativamente seria de 10 a 15 minutos. Eu fui atrás de onde é que vem isso. Primeira referência que fala um pouco mais dessa questão de atenção de 10 a 15 minutos é uma referência de 78. Não preciso dizer para vocês quanto a gente se desenvolveu de conhecimento, de linguagem, de conhecimento, de tecnologias desde 78. E quase todos os artigos que endossam que realmente 10 a 15 minutos é o tempo que a gente tem mesmo para prestar atenção numa aula, eles quase todos citam esse artigo de 78. E aí eu fui atrás, eu li muitos textos, esse foi o que eu mais gostei, é interessante, recomendo, que ele fala sobre qual é o tempo que tem que durar uma palestra. E aí o título é interessante, 8 segundos, 10 minutos ou mais. O que ele discute? Que aquele artigo lá de 78, ele discute muito pouco sobre atenção de fato. Eles usaram como surrogate de atenção tomar notas. Então, aqueles alunos que estavam tomando notas, eles estavam prestando atenção. Eu duvido muito disso, assim, acho que não tem correlação entre necessária, óbvia e direta sobre tomar notas e prestar atenção. Vários dos estudos têm erros metodológicos, alguns graves, e não é difícil de entender porque é extremamente difícil medir a atenção, especialmente quando eu penso que eu estou apresentando aqui para 10 pessoas diferentes, certamente eu estou atingindo vocês e impactando vocês de formas diferentes. E são extremamente heterogêneos. Tem um estudo que é interessante que diz que o nosso attention span é de 8 segundos, que é 1 segundo a menos do que o do peixinho dourado. Então, e é difícil aplicar isso para alguma coisa, né? Se é 8 segundos, então como é que a gente vai fazer para ser interessante a cada 8 segundos? E aí, um dos materiais que eu li para dar essa aula foi o livro do TED, do curador do TED, ele escreve sobre como falar em público. Não acho que o TED se aplique para aulas específicas sobre como a gente dá aqui, mas, inegavelmente, isso tem que ser discutido numa aula sobre como dar uma aula, porque é uma que a gente tem hoje, assim, de mais bem-sucedido do ponto de vista de comunicação para plateias, né? Os TED Talks duram 18 minutos, que a ideia é que é um tempo suficiente para passar uma informação e que não vai perder a atenção do público. E, realmente, eles são muito bem-sucedidos nisso. O TED começou como ciclos de palestra presencial na Califórnia,
Eram várias palestras ao longo de alguns dias, então, de fato, assim, dar aulas de 40, 50 minutos, 1 hora, não faria sentido. Eu, hoje em dia, quando eu penso em assistir congresso, eu admito que me dá um pouco de prurido, assim. Então, a ideia de ter aulas mais curtas, palestras mais curtas, minimização de temas e talvez expostos de uma forma diferente, talvez ajude na questão da atenção. Mas acho que para nós aqui, a gente quer apresentar conhecimento, fazer revisão, talvez seja um pouco mais difícil de abordar isso. E aí esse é um estudo legal que eu li, ele é bem antigo, mas eles testaram como é que era a atenção de alunos do segundo e do quinto ano de medicina, quando eles eram expostos, quando eles assistiam a aula de 4 palestrantes diferentes, eram temas de hematologia. Eu não acharia muito interessante, então acho que é legal ver como é que todos os alunos se comportaram. E aí essa é a tabela que ele mostra. Aqui, essa mais escura é a média da atenção, e aqui são os 4 palestrantes diferentes. Como é que eles mediam a atenção? Cada 5 minutos tocava um sino, e eles tinham que escrever, marcar, um X, como é que estava a atenção deles. Então, 5 era uma atenção na média, 7 era acima da média, 3 era abaixo da média. E a média, realmente, o que mostra é aquilo que está escrito na literatura. 10 a 15 minutos, talvez seja realmente o pico de atenção. Depois disso, a atenção cai, mas ela cai lentamente e parece que ela nunca baixa muito de onde ela começou, né? Eu, honestamente, eu não sei como extrapolar o dado desse estudo especificamente para o que eu estou falando. Mas eu trouxe ele porque tiveram 2 achados interessantes. O primeiro é que teve esse professor específico, que se manteve sempre muito acima da média. E ele foi o único que teve alguma diferença entre os alunos do segundo e do quinto ano, porque ele só deu aula para o quinto ano. E o outro achado legal, que foi interessante, é que eles perguntaram para os alunos: a interrupção a cada 5 minutos atrapalhou ou ajudou? E a percepção deles é que ajudava e se manter atento ao longo da aula. Trouxe algumas coisas, discuti algumas coisas para dizer que foi, acho que talvez o tema que eu mais tenho estudado e que eu menos tenho chegado a conclusões. Então, eu perdi muito tempo estudando, e eu não cheguei a nenhuma conclusão. O que eu vou dizer para vocês, assim, do ponto de vista de retenção de conteúdo? E aí é um pouco de opinião mesmo. Aqui realmente tem poucos dados na literatura, isso é um fato. Eu acho que não é condizente com a realidade de estudar isso, porque o que acontece? A maior forma, a principal forma que se media era assistir uma aula e depois fazer um pós-teste, fazer um pré-teste e um pós-teste. Eu não acho que isso é muito aplicável, assim, até porque quando a gente assiste uma aula, eu pelo menos não sinto que eu saio da aula pronta para falar sobre isso, ou para fazer uma prova sobre isso, ou para sentir que eu domino o conhecimento. A aula talvez ela funcione para despertar minha curiosidade, para trazer conceitos novos, adicionar conceitos que eu já tenho, desmistificar coisas que eu achei que sabia, e que eu vou atrás e vou continuar estudando, vou assistir outras aulas. Então, uma aula por si só não se basta para esgotar qualquer tópico, na minha opinião. Então, acho que realmente é difícil fazer um estudo a respeito disso. E, de modo geral, o que os estudos mostram? Quanto mais curta a aula, maior porcentagem de retenção. Mas isso faz sentido até, se pensar que uma aula mais curta traz menos informação. Uma aula mais longa tem muito mais informação, então a porcentagem de retenção não vai acabar sendo maior. O que eu acho? O tempo é relativo. Vários de nós já assistiram aulas de 15 minutos que foram horríveis. A gente não conseguia prestar atenção, quis pegar celular, preferiu fazer absolutamente qualquer coisa do que tá ali. Contrapartida, ontem eu fiquei, como eu tô com esse viés de pensar como dar uma aula, a gente ficou 1 hora e 10 escutando o Daniel, e eu tava virada de pós-plantão, eu nem sono eu senti, sabe? Então, tempo é relativo. Um palestrante muito, uma oratória boa, que tá trazendo um conhecimento interessante, que despertou minha curiosidade, um assunto que eu gosto, provavelmente eu posso ficar 1 hora ouvindo ele falar. Se for um tópico chato, a pessoa não soubesse estar apresentando, não estiver sendo convincente, não me despertar, provavelmente não vou querer nem ouvir 5 minutos sobre o que ela está dizendo. Outra coisa é sobre motivação e interação. Quando eu falo de interação, de novo, não necessariamente é a interação de vocês participarem da aula, mas é motivação e interação mental, que tudo que eu falo consiga gerar alguma interação em vocês do ponto de vista neuronal mesmo, de despertar curiosidade, de despertar atenção, de fazer com que vocês queiram me ouvir e consigam fazer links enquanto eu falo. E isso é interessante se a gente pensar em aulas presenciais versus aulas à distância. Quando eu vejo a grade de aulas, eu vejo aulas interessantes, legais,
que eu quero mais assistir, porque minha preferência pessoal, eu faço mais esforço para vir. Se é uma aula chata, talvez eu faça menos esforço. E por que eu quero vir na aula que eu estou mais interessada? Porque eu sinto que eu ganho mais vindo presencialmente do que assistindo no celular. Porque eu consigo interagir, eu consigo fazer uma pergunta, eu consigo me sentir conectada com quem está apresentando. Isso vale, e aí, pensando só em entretenimento, num show. Por que a gente paga caro para ir num show e não assiste pela internet? Isso é amplamente disponível. A gente quer um momento, a gente quer interação, a gente quer viver tudo que aquele momento pode nos dar presencialmente. Então, eu sinto que isso não é intercambiável, uma aula presencial e uma aula à distância. Ainda mais na época que a gente vive. Está tudo disponível. Tem podcast, tem aula no YouTube. A gente nem precisaria ter esse momento aqui. Se ele de fato parece ser valioso. O pico de atenção de fato parece em 10, 15 minutos. Então, talvez faça sentido a gente consiga fazer pausas e mudanças de direção a cada 10 a 15 minutos. Essa é a ferramenta que eu usei, eu não sei se eu estou cumprindo os 10 minutos, mas que eu usei para separar em 4 tópicos. Talvez ao final de 10 minutos eu termine um tópico e volte. Todo mundo participa para escolher um novo tópico. E aí talvez eu consiga reganhar a atenção de vocês a cada 10 a 15 minutos. E aí agora sobre a ferramenta. Né? Tá, esse tema, ele é tirado totalmente da minha cabeça. Eu não li muitas evidências, eu li opinião de especialistas. Eu não sei quem são os especialistas nesses assuntos, provavelmente o pessoal do marketing, provavelmente o pessoal do design gráfico, o pessoal que estuda mais tecnologia. Mas é um dos temas de como dar aula que mais me interessa. Eu adoro montar slides, eu adoro pensar em apresentações, então eu decidi deixar aí, mesmo que ele seja baseado em qualquer coisa. A ideia dos recursos visuais aqui, né? Quando a gente está dando uma aula, a apresentação de dados, eventualmente, ela é importante. Se eu, por exemplo, quiser mostrar um gráfico de DO2 crítico, eu não preciso disso no slide, eu consigo desenhar. Agora, se eu vou apresentar um Journal Club, é totalmente contraproducente eu tentar desenhar uma tabela 1. Então, o slide e o recurso visual faz sentido para a apresentação de dados. Ele tem um apelo estético. Eu, particularmente, gosto de ver slides bonitos, isso desperta a minha atenção. Ele pode ilustrar alguma coisa que eu estou dizendo, eu consigo talvez comprovar algum argumento que eu estou usando. Ele serve de auxílio, né? Eu, quando tenho apresentação, se eu tivesse que não olhar para a tela, talvez eu não conseguiria. Eu consigo não ficar olhando todo o tempo, mas em algum momento eu tenho que usar de recursos que me auxiliem a lembrar de qual é o próximo passo da minha aula. E entra o PowerPoint. PowerPoint, hoje, eu li esse dado, não sei se é verdade, mas mais ou menos 30 milhões de apresentações são montadas todos os dias. Ele seja a ferramenta mais amplamente disponível e utilizada no momento de dar uma aula. As pessoas, como o CEO da Amazon, ele proibiu o PowerPoint nas apresentações da empresa. Então, não pode apresentar PowerPoint. Por que disso, né? O que o PowerPoint pode gerar? O que o PowerPoint pode ser contra nós enquanto a gente está apresentando? A gente pensar nos recursos visuais como apelo estético, como ajuda na apresentação de dados, como auxílio, ilustração, nada disso é para minimizar o meu impacto como apresentadora. Eu estou trazendo conhecimento, não o slide. O slide, ele me auxilia, né? O slide é o que eu esteja usando. Então, a ideia é não brigar com a atenção pelo slide. Eu montei aqui um exemplo do que eu não gosto, que eu gosto menos ainda, e do que me deixa contente de ver. E qual é a ideia? Na hora que eu mostro um slide totalmente poluído, difícil de ler, eu estou criando duas correntes cognitivas diferentes. Vocês vão tentar prestar atenção no que eu estou dizendo e vão tentar ler o que está escrito no slide. Quanto mais poluído e mais difícil de ler for o slide, mais energia mental vai precisar ser gasta para ler o que está escrito ali. E eu poderia ficar quieto, porque não faz sentido. Outra coisa que o slide com muito texto, não pode ser um auxílio, mas vai fazer com que eu leia o que está escrito. Isso gera menos credibilidade e autoconfiança. E para mim, é bastante contraproducente. Se eu sei o que eu vou falar e eu vou falar, por que eu preciso escrever também? Tem alguns autores que falam que escrever palavras que vão ser ditas é muito ruim, porque faz perder o impacto do que está sendo dito. Então, se eu for falar, sei lá, a palavra motivação, e ela aparecer na tela antes de eu falar, quando eu falar não é mais surpresa. Então, isso teoricamente gera menos impacto no que eu falo. Aí, eu li algumas coisas sobre por que não
PowerPoint. Se chama Chora com PC. É uma escola de design, de metodologias criativas. E eles falam exatamente o que não fazer em PowerPoint. Então, tem crescido o número de cursos ou o número do que não fazer. Existe um movimento que se chama Death by PowerPoint. Eu descobri aquela história do slide que matou 7 pessoas procurando sobre isso. Que é como o PowerPoint pode acabar com a aula, literalmente. Né? Então, tem crescido essa ideia de entender como fazer e como lembrar que uma aula em que se usa está apenas para auxiliar quem está falando. A gente tem que ser convincente. Né? E quais são, talvez, e aí entra, na minha opinião, no que eu acho, e talvez algumas coisas possam ajudar, mas não é regra de nada. Umas dicas que eu daria. Vocês estão confiantes na apresentação da sua demo. Sim, eu vejo duas fontes no mesmo slide, isso fica bastante nervoso. Cuidado. Simplicidade e contraste ainda talvez seja o que mais funciona. Usar, por exemplo, fontes escuras com letras escuras. Você saiba, para ler. Preto e branco ainda funciona muito bem. E contraste, as coisas têm que pular da tela e serem fáceis de serem lidas. De novo, a energia mental ela não pode ser desperdida. Você lê o que está escrito. Você tem que usar a energia mental para escutar o que está falando. Não usar bullets, que são aquelas bolinhas, eu não sei porquê. Não faço a menor ideia. Eu disse em muitos lugares, todos os lugares que explicam o que não fazer, dizem para não usar bullets. Eu só vai justificar para vocês, mas eu trouxe essa dica aí. Talvez seja porque cria uma ideia de hierarquização que nem sempre a gente consegue manter. As palavras e as imagens progressivamente, isso que eu estou fazendo nesse slide, ele joga esse intuito. Porque eu não preciso mais que você saiba que uma fonte na apresentação ela não precisa mais aparecer. Já falei isso, essa ideia já passou. Isso. Então, captar o que vai ser dito, jogar dessa forma e deixar que as coisas apareçam progressivamente. Slide talvez direto, vocês vão ter tempo lendo no escudo. Rotinas de linguagem, muito pequenas e sempre é legal testar. Eu testei para ver se as fontes são pequenas, se vocês conseguiriam ler. E evitar vídeos longos. Quando eu falo de vídeos, é vídeos ou qualquer recurso longo que faça com que a atenção de vocês desvie e que na volta eu tenha que lembrar vocês do que eu estava falando. Eu vou evitar que os recursos adicionais ao constante demorem mais do que o tempo assim custa. E para retomar aquela questão de inicial que eu comecei, quando eu falo de originalidade, eu falo de ser autêntico com o que faz sentido de usar de ferramenta. A KT dá aulas perfeitamente no quadro, não precisa de slides. Eu não consigo, isso é meu. Se eu tentar fazer isso, vai ficar horrível. Então, ser autêntico com o que é possível fazer para si, ser original e garantir isso, e seguir essa linha ao longo da aula, é o que faz sentido. Então, tem que fazer o que faz sentido e o que quem está apresentando consiga fazer. De novo, a KT me falou, dá essa aula no quadro. Ia ser um desastre completo. Talvez eu não conseguiria passar nem 10% das informações que eu queria. E se eu for tentar sumarizar, para tentar compreender um pouco do que eu falei, e é bem difícil, mas talvez, de novo, para segmentar um pouco, né? Sobre oratória, garantir aquela linguagem adequada, entrar em sintonia com o público e despertar curiosidade, talvez seja a forma que eu tenho para resumir o que um bom orador tem. Ele tem uma boa linguagem verbal, ele se sintoniza com o público e ele desperta curiosidade. Questão de conhecimento, de conteúdo. Seguir a linha mestra foi acho que uma ferramenta que eu gostei de pensar e de fazer o exercício de resumir a aula numa linha mestra. Fazer aberturas e fechamentos consistentes, potentes, chamam a atenção, e desenvolver de acordo com o público. Então, por exemplo, se eu estivesse dando essa aula e eu visse que vocês estão dormindo, eu teria dito, já passou meia hora, pessoal, para cumprir aí o que eu estudei, vamos encerrar por aqui, por isso que eu dividi os tópicos de forma que a gente pudesse ir escolhendo, conforme eu via que talvez vocês estejam atentos a algum. O tempo é relativo, mudanças de direção acho que fazem sentido, e a motivação e a interação talvez sejam as coisas mais importantes para justamente relativizar esse tempo. Se eu conseguir fazer de uma forma adequada, talvez meia hora, 40 minutos não fique tão cansativo quanto se eu estiver falhando na minha comunicação. As ferramentas, acho que é uma faca de dois gumes aí. Pode ser um auxílio gigantesco, mas pode se atrapalhar totalmente, fazer com que a aula dê errado. E aí, se a gente mantiver a originalidade e a autenticidade, talvez
isso fique bem sucedido de uma forma ou de outra. Isso. Muito bom, amiga. Parabéns, primeiro, gostei muito da aula mesmo. Fui me sentindo provocado assim ao longo da aula com várias coisas, inclusive de aulas que eu já montei e tal. A gente sente umas cutucadinhas assim. E, cara, espero levar muita coisa também para as próximas aulas. Duas coisas que eu fiquei pensando enquanto você apresentava, não sei se você chegou a ler sobre, porque com a pandemia acabou que eu fiquei, quando você falou, me lembrou muito isso, né, de ensino à distância e tal, vídeo, e realmente eu acho que o tanto que a gente retém quando a gente está ao vivo em loco no lugar, eu acho que é muito maior, mas isso é um achismo. Não sei se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido. E a outra coisa que eu fiquei pensando é assim, muito legal essa parte do apresentador em si. E a gente, como plateia que está indo ver, você chegou a ver alguma estratégia que aumente o nosso grau de retenção ou não? Senão também não era. Ah, vai ser um monte de coisa que eu acho, assim, de juntar aí o que eu li. Eu não li nada, assim, que testou pré e pós, assim, então como é que era a retenção de conhecimento, qualquer coisa assim, antes das aulas não em loco, né, versus agora. De novo, acho que tem muita dificuldade metodológica de como garantir, dizer, ó, isso é mais eficiente ou não, porque talvez as formas de medir atenção, elas não sejam boas. O que eu li é muito que pessoas muito experientes em dar aula falam, assim, que é isso, que foi muito que eu falei. Estar presente garante um pouco mais de interação, né, garante tanto em grupo da plateia em si, quanto com o próprio apresentador. A oportunidade de fazer perguntas, a oportunidade de eventualmente participar se for uma aula interativa. Então, a experiência, ela dizem que ela é mais engrandecedora. Eu concordo pessoalmente, assim. Acho que tudo que eu vejo pessoalmente, e no sentido passivo mesmo, que eu sento e assisto no meu celular versus aqui, eu retenho mais. E tem outras coisas. Assistir uma aula à distância, se a gente está sentado aqui numa plateia, aqui tem cadeiras, isso é um auditório. Esse lugar foi feito para ouvir uma aula. Tem muito menos distrações aqui do que se eu sentar no metrô e assistir uma aula, ou se eu sentar na minha casa, até na frente da TV e assistir uma aula, com o celular do lado, pronto para eu mexer no Instagram. Talvez o maior inimigo aqui da palestra seja o celular, porque né, naturalmente é possível, mas me parece que existe menos disputa por atenção quando tu está sentado dentro de uma plateia. Acho que é isso, não sei se responde. E a outra pergunta... Ah, da plateia. Não, eu não li sobre. Quando eu falei sobre essa aula com o Pedro, ele disse, estuda um pouco sobre metodologias ativas, enfim. Eu não li muito, porque, enfim, né? Mas talvez o Bruno saiba um pouco sobre isso, não sei se ele quer compartilhar. Eu tô longe de ser alguém que estudou o assunto aí, mas eu tive a oportunidade, uma vez eu fui para Boston, fiz um curso lá de educação médica, né? E 2017, acho. Assim, isso que você trouxe, né? A ideia de dar aula para grandes audiências, né? Quando você tem pouca possibilidade de interação com a plateia, assim. Existe a possibilidade através do olhar, como você falou, né, dessa forma. Talvez com um sistema de resposta de audiência também é possível. Você pode usar não sei como é que... Tem vários aplicativos aí que dá para usar, né, para fazer as interrupções, por exemplo. Mas é um estilo de dar aula, né? Que ele, assim, para o nosso cenário, eu acho que ele não é o ideal, mas eu não sei se a gente tem boas alternativas também. A gente tentou um tempo atrás aqui, por exemplo, usar mais metodologia ativa, de fazer sala de aula invertida, que é uma coisa que tem sido cada vez mais sugerida. Você dá um artigo, dá um tema, e aí depois traz para aula direto discussão, sem ter nenhuma apresentação. Isso é a sala divertida de verdade, entendeu? De você só problematizar na sala de aula, né, ou numa discussão, e ter trazido antes. Mas na residência eu acho que isso não funciona bem, porque vocês estão fazendo 60 horas por semana. Então,
é difícil garantir que todo mundo vai ler, né? Quando você está no cenário de graduação, você pode cobrar do aluno porque a obrigação dele é estudar o que ele está vendo naquele momento, né? Diferente da residência que a gente cobra que vocês estejam vendo o paciente e vocês estão aqui para equalizar o conhecimento, entendeu? Então, esse é um dos estilos de metodologia um pouco mais ativa, você fazer essa aula de aula invertida. Aí, isso pode ser cada vez mais. Tem PBL, tem o TBL, que são metodologias cada vez mais de deixar o aluno no centro do aprendizado, né? Mas eu acho que depende muito do cenário mesmo a aplicação, né? E aí, em ensino, a gente tem outros 2 cenários de ensino, né? Que é o Small Group Teaching, o seu ensinar em pequenos grupos, que é o que a gente tenta fazer quando a gente faz as oficinas com vocês. Que aí a ideia é assim, a gente quer que você tenha contato com determinada competência, sei lá, prescrição de diálise. Aí faz uma oficina só para rever prescrição de diálise, né? E aí, se fizer com 20, 30 pessoas, é muito mais difícil você tirar dúvidas, fica mais difícil de gerenciar, né? Então, isso é um cenário. E tem o ensino beira-leito, que esse, eu pessoalmente acredito que é o mais poderoso no ensino, ainda mais durante a residência, né? De tanto quem está lá ser o exemplo para você observar, quanto alguém está lá te observando e te dar um feedback imediato e pegar o principal ponto de aprendizado do caso que você viu, etc. E aí também tem algumas ferramentas para isso, entendeu? Então, depende muito do cenário que você está. Tem um cenário, por exemplo, de ambulatório também, que chama o preceptor de 1 minuto, para você fazer algumas perguntas, né, ele citar algumas questões e tirar o foco principal daquela interação, entendeu? Então, aí depende muito do cenário mesmo, né? Acho que esse que é o ponto principal. O TBL é interessante porque a ideia do TBL é você quebrar em grupos e aí a pessoa vem individualmente, depois ela discute com o grupo e depois traz para todos, né? Então, dá para a gente usar mais ou menos, mas é um pouquinho mais difícil também. Acho que o mais importante que você falou, né, é que quando a gente está estudando alguma coisa que você não viu, você mesmo está aprendendo aquele processo, né? A partir do momento que você já tem um certo conhecimento a respeito, você consegue dar mais atenção à forma da apresentação da aula. E a gente começa a aula com os objetivos de aprendizagem, deveria ser, né? Por exemplo, você estuda um assunto, só assim, eu quero que ao final da aula a pessoa saia sabendo isso, 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 certo? Aí, que é o que você falou, eu preciso saber onde eu quero chegar. Sabendo onde eu quero chegar, eu vou saber que caminho traçar para ser o mais linear possível, né? Para não ficar confuso. Isso também é uma coisa que é super recomendada, né? Quando qualquer coisa, atividade educativa que você for fazer, você tem que ter uma ideia do objetivo final para você ver o que vai ter aqui no meio, né? Porque senão você fala um monte de coisa que não vai ter relação com o que era o objetivo real, né? Enfim, é sensacional, né, a gente poder ver isso. Acho que é uma aula que vai ficar no YouTube aí para a história. Eu brinquei com ela, né? Falei assim, a aula vai ter que ser boa. Vai essa daí. Mas eu acho que foi excelente, né? E acho que é uma coisa para a gente, para todos nós revermos quando tiver em dúvida aí também. Tá? Não sei se eu respondi aí, mas isso é só para dar um panorama geral. Mas eu, de novo, falo para vocês, que aqui a gente tem um grupo muito forte que estuda educação médica, o pessoal da clínica médica. Assim, tem um grupo, os preceptores também, eles têm a oportunidade de fazer um curso ao longo do ano sobre ensino médico em geral, e aí tem muitas outras coisas além desse tipo de interação. Né? Bom. Tem mais? Paula. Eu achei a aula muito boa também, e como o Fred, assim, também tirou muitas coisas. E eu fiquei com uma dúvida, assim, você falou da questão do TED, que realmente é um modelo muito grande como da aula, e tem o SMAC também, da parte da terapia intensiva e tudo, e eles têm muito esse método do storytelling, de ser curto, eles têm muito aquela postura meio provocativa, de como eles se portam. Meio que se você vai vendo o TED Talk suficiente, você vê que parece que ele foi ensaiado para todo mundo apresentar daquele jeito. E se tem alguma coisa nesse sentido, assim, que realmente faz sentido a gente tentar adotar uma postura nesse sentido, de como a gente fala, de como se movimenta e tudo, isso aí muda alguma coisa. O livro do TED, ele, inclusive, a ideia é dar dicas e como falar em público, enfim, mas eles falam um pouco do processo deles, assim, como é que foi, né? Eles assistem
todos os palestrantes, eles são preparados antecipadamente. Tem uma parte do livro que se dedica só como se preparar. Então, desde o como se vestir, como se portar, quais são as formas, decorar, não decorar. Eles falam de usar roteiros, eles falam de não usar roteiros, improvisar, mas tendo treinado a improvisação antes. Eu não li nada de como é a melhor forma. O que o livro especificamente é muito consistente em falar é garantir o que faça sentido para cada palestrante individualmente. Então, eles dão exemplo de vários TEDs, que o palestrante tal, a gente tentou fazer com que ele seguisse uma linha tal, e se comportasse de tal maneira, e se portasse de tal maneira. Isso não era nada do que ele estava acostumado a fazer. E um cara que dava palestras brilhantes numa universidade, chegou no TED e fez um TED que a gente nem colocou na internet, de tão ruim que ficou, porque a gente tentou fixar muito, engessar muito a forma como ele estava falando. E aí, a partir desse evento específico, desse evento índice, eles começaram a sugerir, a escutar, a dar algumas sugestões. Tem coisas que não podem ser feitas, de fato, tipo, não apresente slides horríveis na nossa visão, mas eles têm que manter essa autenticidade, essa originalidade de cada apresentador, assim. Talvez pra gente, assim, acho que esse momento específico que a gente tem aqui, de discutir, de apresentar, eu acho que ele é muito valioso, assim. Acho que nos falta informação, tanto formação médica quanto de residência, estudar esse tipo de coisa, né? Eu, pelo menos, passei a faculdade inteira, talvez a residência de clínica inteira, eu comecei a ler alguma coisa sobre isso, porque pessoalmente me incomodava assistir aulas ruins na minha vida, assim. Ver slides que me incomodam, eu juro, eu perco mais tempo olhando, nossa, esse slide poderia ser de uma forma diferente. E a gente acaba não entrando muito em contato com isso, assim. Talvez se isso fosse mais disponível, a gente discutisse um pouco mais, tanto na linha cognitiva mesmo, tanto na linha do porquê que as coisas são feitas dessa forma, por que um slide ruim atrapalha, por que a gente tem que se portar de cada forma, estudar comportamento, tudo isso. Talvez faça mais sentido, a partir disso dá para montar uma originalidade em cima, assim. Não sei se acho que eu não respondi a tua pergunta, mas é assim, o livro do TED, ele fala muito isso, assim, que tem que ser fiel ao que faz sentido para o palestrante, dado que ele tem alguns conhecimentos básicos a respeito de comunicação, assim. Talvez se eu fosse pensar em estratégias para como treinar isso, seria basicamente estudar comunicação, né? Estudar o que funciona, estudar como que se aprende isso. Eu comecei a ler, eu li bastante, mas eu não consegui botar muito na aula, mas ir mais a fundo de como é que o ser humano aprende, né? Como é que é a nossa capacidade de aprender coisas. Eu até, quando eu estudei para minha outra revisão, eu estudei um pouco sobre isso também, como é que a memória de longo prazo se forma, e tudo isso, como é que a gente pensa. Talvez seria isso, assim, estudar um pouco mais nesse sentido. Agora, a questão de se portar, tudo eles falam assim, tem gente que quer dar aula num púlpito, e a gente tira o púlpito e dá tudo errado, e a aula fica horrível. Então, faz sentido botar um púlpito, e a gente chega no meio do caminho, põe um púlpito mais baixo, não põe um púlpito que tape até o queixo. Então, adaptar talvez as ferramentas clássicas, digamos assim, a uma coisa mais, que faça mais sentido baseado no que tem crescido de conhecimento a respeito. Não sei se... Tem muita coisa que eu acho que vou usar um termo aí da moda, que é o rebranding, né? Tem muita coisa assim, tem um jeito certo de fazer, cada um dá um nome. O storytelling é um nome, né? Alguém um dia pegou e deu esse nome para uma coisa que é um conjunto de informações que as pessoas sabiam que era um jeito bom de fazer, né? Eu lembro, antes de começar a falar sobre isso em aula, eu lembro de uma aula que eu vi do Leandro no Congresso de Terapia Intensiva, foi em 2013 ou 2014, quando saiu o Arise, o Process e o Promise. E aí o Leandro, putz, a aula dele era isso aqui, assim, em 20 minutos. E as aulas de congresso geralmente são de 20 minutos. Tá? Então, eu me programo, por exemplo, fazer uma aula, eu faço ter de fazer 15, 16 minutos, para dar um tempinho, porque sempre tem alguém que vai estourar o tempo, né, algum palestrante, aí você já compensa ali na aula. E o TED Talks é essa receita deles, né, de 18 minutos. Eu lembro, pegou assim, primeiro ele mostrou o Rivers, aí ele mostrou, o Rivers não estava certo por causa disso, não estava certo por causa disso, não está certo por causa disso. Aí fizeram os trás mostrou que ele não estava certo. Mas, esse foi o storytelling, ele foi pegando ponto por ponto, né, os estudos foram saindo depois mostrando, e aí chegou
na conclusão. E tudo bem, hoje a gente chama de storytelling, sei lá, chama como você quiser, mas a ideia é essa, ter um raciocínio linear, você apresenta uma ideia, você gera dúvida, né, cria o empatia com o público, né. E outro conceito que é fundamental de aprendizado é o aprendizado, ele é mais forte quando ele tem alguma questão emocional envolvida. Isso é bem claro na literatura, né, para você fazer uma retenção de maior prazo. Então, quando você vê alguma coisa que te marca mais emocionalmente, a tendência é aquilo ser retido por mais tempo também, né. Nessa que vem a ideia dos casos, né. Você traz casos do dia a dia e coisas que você vivenciou, isso, a pessoa, putz, ela vai chegar um caso que ela teve parecido com aquele que você está falando, e a tendência da retenção vai ser maior também. Né? Então, enfim, a gente tem só envelopes que se dão, mas eu acho que as técnicas é um pouco do que a Ana destrinchou aí o que utilizar para fazer esse aprendizado ser mais forte. Né? Fala aí, responde aí. Mas não sei, assim, pausas curtas além da quebra por tópicos ou parecer o tiozão das piadas. Não necessariamente mudar de tópico seja necessário, assim, acho, né, vejo eu que não precisa separar em tópicos de 10 minutos, às vezes uma aula ela pode ser dada, assim, fluida, mas talvez fazer, alguma forma de mudar um pouco a direção do pensamento, ou mudar como as coisas estão sendo feitas. E daí, justamente, entra talvez o humor, assim, então, falei por 5 minutos, falei por 10 minutos, eu entro com humor, tento interagir nesse sentido, tento descontrair de alguma forma, e às vezes nem é uma piada, às vezes é colocar um slide que vai gerar uma risadinha na plateia. Quando eu fiz a minha aula de Sara, eu botei uma foto de cada R4. Aí era um momento que achei que quem estava dormindo ia prestar uma atenção, dar uma risadinha. Talvez essas sejam formas, assim, não necessariamente mudar a direção do pensamento, isso funciona, que daí seria fazer por tópicos. Dentro do mesmo tópico também dá para mudar a direção. Fazer provocações, talvez, então, olhar para a plateia e fazer, mas vocês já parem para pensar em alguma coisa, enfim, fazer uma provocação nesse sentido. Usar os recursos visuais a favor, assim, fazer uma piada, colocar um slide mais engraçado, colocar um slide impactante. Talvez isso, eu tentei fazer em alguns momentos, assim, dentro do mesmo tópico, fazer alguma mudança de direção. Eu acho que é isso, assim, talvez de dicas, né, de coisas que eu pensaria em como fazer. Muito bom, obrigado pela aula. Muito bom. Eu tenho uma dúvida, na verdade são algumas. A primeira é em relação à parte estética mesmo, assim, de postura e, por exemplo, entonação de voz, se você lê alguma coisa da monotonia versus em que momentos que eu subo um pouco o tom, baixo um pouco o tom, falo um pouco mais pausado, às vezes um pouco mais rápido e tal. Tem uma fonoaudióloga muito boa, da Leni, acho que não sei se ela é da Folha, ou ela fala um pouco sobre isso, assim. Ver se você viu alguma coisa sobre até tom de cor de roupa, porque eu acho que a tua aula é meio assim, tipo, fui convidado para dar uma aula, e agora, né? O que fazer? Então, um pouco nisso. E a outra coisa, quando eu tenho pouco tempo para preparar uma aula, assim, tipo, meio a toque de caixa, além de saber dizer não, o que talvez seja, assim, depois que você fez essa revisão, assim, o que seria essencial para falar assim, puta, não vou ter muito tempo de fazer um slide do jeito que eu gostaria, e eu vou ter que dar o recado e tal, o que seria essencial, tá? Nessas 2 semanas para preparar a aula, porque não tem muito tempo. Acho que da primeira pergunta, eu não estou fazendo propaganda do livro, tá, do TED, mas eu recomendo, é muito bom. Eles têm uma parte que é sobre figurino. Então, na onda de correntes cognitivas diferentes não disputarem atenção, é mais interessante não estar, talvez, com uma coisa que chame muito atenção, assim, só de uma palestrante que estava de rosa pink para apresentar. E era um contraste muito grande, isso talvez tiraria um pouco a atenção da plateia em relação aos slides, em relação a pessoa que está falando, assim. Mas, eventualmente, a extravagância do apresentador pode fazer, inclusive, parte do momento da apresentação, né? Então,
a dica meio padrão é ser um pouco mais sóbrio, para que a atenção seja voltada para o que é importante e que talvez o figurino não seja muito importante nesse sentido. A questão do tom de voz, eu acho que é bem consistente, assim, não tenha um tom de voz monótono, tente ter entonações diferentes em momentos diferentes. Nesses momentos de mudança de direção, tentar fazer mudança de entonação de voz. Eu não li nada muito específico, foi também do que eu li no livro. Mas não forçar a barra, assim. Então, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que consigo caminhar e vou pra lá e subo aqui. Isso provavelmente, com o meu tom de voz, é a mesma coisa, assim. Eu tentar fazer entonações diferentes, talvez eu vá perder, vou falar um pouco mais alto, e aí, quando a atenção volta pra, nossa, o que essa pessoa tá fazendo? Ela não é confortável com fazer isso, aí realmente tira a tua credibilidade, a tua autoconfiança, acho que prejudica mais do que ajuda. Mas, com certeza, assim, manter um tom de voz monótono durante a aula não faz sentido. Talvez dar entonação de dúvida porque é dúvida, talvez garantir uma mudança de tom de voz na mudança de direções. Não sei. Tudo que eu tô respondendo é meio achismo, assim. Mas acho que isso. E a terceira pergunta de se fui convidado para dar uma aula amanhã, o que eu faço? Na linha dos recursos visuais, assim, eles são dispensáveis em algum grau, né? Eu demorei muito mais tempo fazendo os slides do que qualquer outra coisa, porque isso era importante para mim. Eu achei que eu conseguiria expor melhor e eles iam me ajudar muito para dar aula e para talvez provar alguns pontos que eu queria. Mas, assim, se tu for convidado para dar uma aula com pouco espaço de tempo, eu absolutamente focaria em montar uma linha que quer seguir, entender o que quer ser dito, seguir ela e reter o maior conhecimento que seja possível a respeito disso. Eu não falei sobre como estudar, sobre como ter conhecimento, enfim, mas isso é o foco principal, assim. Eu poderia fazer slides lindos, ter uma oratória perfeita, me comunicar bem, andar durante a plateia, me sintonizar com vocês. Se eu não tiver o conhecimento, cara, acabou tudo, assim. Não tem como eu dar absolutamente nenhuma aula sobre nada, assim. Então, talvez o conhecimento seja a parte mais importante e eu desprenderia energia em entender para onde eu quero ir, qual é a linha que eu vou seguir e qual é o objetivo final. Eu gosto de pensar isso. O que eu quero passar? Eu quero passar que para dar uma aula é importante se vestir com cores muito chamativas. E aí eu vou seguir a linha nesse sentido e planejar e treinar. Eu acho que eu perderia mais tempo, talvez, treinando. Se eu ficasse 2 semanas treinando essa aula, talvez eu não precisaria dos slides, eu disse que eu precisava deles. Né? Mas talvez eu não precisaria, assim. Eu acho que garantir o maior número de conhecimento possível, treinar bem, e treinar o improviso é importante. Acho que para quem gosta de improvisar, tem gente que gosta de escrever a aula, ler e decorar absolutamente tudo. Isso talvez engesse um pouco mais, mas funciona para algumas pessoas. Então, treinar o máximo possível e garantir que vai seguir uma linha específica, assim, e ser muito fiel a ela, assim. Porque ter muitas ideias, nossa, agora então eu vou chegar lá e vou acabar com tudo que eles sabem e vou trazer uma perspectiva muito nova. Eu não seria tão ousada para uma aula montada assim, meio que em cima do laço. Mas meio que keep it simple, sabe? Não sei. No geral, assim, do tipo, do negócio do tempo. Você falou, não sei se todo mundo tem tempo, você já pega tempo, se você tem interesse. Um dos filtros que eu uso normalmente é o tempo. Se eu vejo um vídeo que passa de 20 minutos, é um vídeo que é muito difícil de colocar para ler. Portanto, isso faz sentido, mas da mesma forma, tem aulas que passam, né, pensando nisso que eu tô falando, que passam disso e tal, e tipo, parece que não passou. Tanto que isso realmente é relativo, mas o tanto que às vezes numa exposição isso vai fazer algum sentido, não é muito dispositivo assim, e do tipo série, assim, né? Você tem uma conexão muito grande com aquela série, quantas vezes tipo, começa a ver 15 minutos, depois dorme, tipo, não dorme nada, dorme, já tem 10 episódios pra frente, né? Isso é uma reflexão também. Passa na minha cabeça. Tem que ter também para saber o que vai ser, né?
saber que é 2 horas te incomode, assim, mas quando eu comecei a aula, tá, tudo bem, é uma aula de como dar uma aula, eu imagino que você pensasse, não vai ser uma aula muito extensa, porque, né, isso é uma das coisas que, teoricamente, você tenta evitar. Mas tu não faz ideia de quanto tempo eu vou demorar para dar aula. E aí, talvez, tire isso, assim, vai lá no YouTube, 40 minutos, não tem 40 minutos. E aí, mas se eu te disser, cara, Fred, é a aula mais massa que eu já vi na minha vida. Vale muito a pena, vão ser os melhores 40 minutos da tua vida. O teu desejo de ver essa aula vai ser totalmente diferente, assim. Então, acho que talvez tenha esse viés. Eu tentei, eu não sei se vocês viram quando tu viu, né? Mas eu tentei já deixar a aula ali para vocês não verem que tem 130 slides, porque tu já começa assim, cara, 120, 130 slides. Putz, tem como? Uhum. Porque daí tu fica tipo, cara, 130, não vou assistir essa aula, sabe? E 99. Outra coisa, assim, isso de apresentar, eu vou falar sobre 30 tópicos, eu já tô cansada, sabe? Que daí tu acha que vai demorar. A gente aqui na hora do almoço, cara, tô com fome, vamos logo, sabe? Não, mas eu nunca pensei essa brincadeira. Cancela essa parte.